falar com Deus nesse momento. Feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Obrigado, meu Pai, pela vida. Obrigado, meu Deus, por estar nessa quarta-feira, meu Pai, às 23. Meu Deus, vivendo, meu Deus, aproveitando todas elas. Nós já vivemos um dia, meu Pai, e tivemos muitas situações durante esse dia. Desde desafios, meu Pai, a grandes vitórias. E quando, meu Deus, estamos aqui na sua casa, entendendo, meu Pai, que eu tenho mais uma oportunidade do Senhor falar comigo, de eu rever, meu Pai, de eu receber revelações, de eu ver, meu Pai, muitas coisas que eu estou fazendo errado, ou muitas coisas que eu estou fazendo certo, coisas que eu devo parar, coisas que eu devo continuar, coisas que eu devo me arrepender, coisas que eu devo, Senhor, alterar, Senhor, na minha vida. Meu Deus, que o Senhor possa nos revelar, nos orientar, nos usar, nos dar discernimento. Meu Pai, abrir a nossa mente. Meu Pai, tirar as escamas, meu Pai, dos nossos olhos, as mordaças, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor possa nos revelar, meu Deus. Não nos deixe, meu Pai, num tempo, meu Pai, de trevas, cegos, andando sem rumo, meu Pai. Resgata, meu Pai, aquele perdido, aquelas ovelhas perdidas, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Que essa geração de jovens, meu Pai, seja, meu Pai, a maior geração, meu Deus, até então do Ministério Mudança de Vida, meu Pai. Meu Deus, visita cada jovem, a cada um, meu Pai, que está acompanhando. Visita as famílias, visita os homens, as mulheres que estão aqui, meu Pai, comprometidos. Meu Pai, porque acreditam que essa palavra, sim, meu Pai, é para ele e para ela também, meu Deus. Sim, meu Deus, perdoa, meu Pai, as nossas falhas, pecados, erros. Perdoa, meu Pai, o que falamos, pensamos, meu Pai, fizemos, que possa ter impedido, afastado, bloqueado a Tua presença de nós. Nos perdoa, tem misericórdia de nós. Meu Deus, limpa os corações. Quantos corações, meu Pai, estão abatidos agora? Quantos corações estão tristes? Quantos corações estão faltando esperança, Senhor? Meu Deus, resgata as esperança, esperança no Senhor, resgata a confiança, levanta, meu Pai, os espíritos aqui hoje, meu Deus, que muitos, meu Pai, aqueles que entraram nesta reunião, meu Pai, possa ter entrado, meu Pai, de cabeça baixa, mas sairá de cabeça erguida, meu Pai, seguros, meu Pai, cheios do Espírito Santo, com esse Espírito, meu Pai, do Consolador, do Conselheiro, do encorajador, meu Deus. Eu acredito, eu creio, eu tomo posse, meu Pai, dos projetos e planos que o Senhor tem, meu Pai, para o povo de Deus, para o povo do Ministério Mudança de Vida, meu Deus. Eu acredito nisso, eu confio nisso, meu Deus, e peço que esta mesma confiança seja derramada e depositada em cada coração, meu Deus. Meu Pai, nós te amamos, meu Deus, nós te amamos demais e te agradecemos, meu Pai, por essas oportunidades. O Senhor é maravilhoso, meu Deus, e o Senhor, meu Pai, sabe que nós não somos nada sem Ti, meu Deus. Somos sacos vazios, meu Pai, somos pessoas, meu Pai, sem propósito, sem destino e sem alegria. Meu Pai, da mesma maneira, meu Deus, que fomos criados do pó, meu Deus, e o Senhor que nos colocou esse Espírito, essa alma vivente, meu Pai, sem Ti nós voltamos para o pó. E nós não queremos mais, meu Pai, viver pelo pó. Meu Deus, que cada ventania é jogada para cada lado, meu Pai, desse mundo. Nós fomos criados para reinar, meu Deus. Nós fomos criados, meu Pai, nós fomos criados, meu Pai, para ser grandes homens e mulheres que estremecem esse mundo, meu Deus. E nós queremos sim, meu Pai, ser tomados por essa verdade e viver, meu Pai, para pregar esta verdade, com a boca aberta e a boca fechada, com atitudes, meu Pai, com atos, meu Deus, e sem dúvida alguma, meu Deus, sendo usado todo dia, meu Deus, para glorificar e exaltar o Seu nome. Muito obrigado, meu Deus, nós te amamos demais e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Repita comigo, tempo de amadurecer. Tempo de amadurecer. Eu agora há pouco
estava com jovens, e eu pedi para eles realizarem um exercício e escrever no papel, ali ou no celular, no bloco de notas, atitudes imaturas e atitudes maduras. E eu vi que muitos tiveram dificuldade para entender e enxergar quais são as atitudes imaturas e as atitudes maduras que nós temos. Todas as vezes que nós agimos com a maturidade, como homens e mulheres, e obedecendo realmente a palavra de Deus, nós nos tornamos homens maduros e mulheres maduras. Porque senão nós não somos homens, nós viramos crianças. Tem muitas pessoas aqui que têm 50, 60, 70 anos, mas são bebês. Não consegue, não suporta promoção e nem desafio. Não suporta teste. E como ainda eu falei na segunda-feira, o povo já tinha vivido tanta coisa. Já não era mais escravo. Já tinha saído do Egito. Já estava vendo Deus, as operações de Deus, os milagres de Deus. Estava vendo tudo. A vida deles já era um testemunho. Será que Deus ainda tinha alguma coisa para provar? Será que Deus ainda precisava fazer alguma coisa para eles terem mais confiança na sua autoridade? Não precisavam de nada, Deus nunca precisou mostrar nada. Deus ele faz as coisas para o nome dele ser exaltado, não é para o seu nome ser exaltado. Não adianta você achar que você é alguém. A gente precisa ter muita maturidade para começar entendendo isso. Nós não somos nada sem Deus. Mas somos alguém com Deus. Mas é por causa de Deus. A sua inteligência, a sua sabedoria, as coisas que você tem, as coisas que você também não tem. E quando eu falo isso, muitos não têm do que reclamar. Muitos têm toda a liberdade de poder ficar o dia inteiro na igreja. Eu agora há pouco estava falando ainda com um jovem e falei para ele, você não tem problema. Você quer ver um povo com problema? O povo que você vai lá muitas vezes lá no Irã, você vê alguns países que é proibido a Bíblia, quando encontra você com uma Bíblia, você perde a mão. Ou até mesmo lugares que pode até ter um pouco mais de liberdade, mas você não tem o quê? Você não tem igreja para cultuar. Você vai para a China, as igrejas estão sendo derrubadas. Você vai para a Venezuela, você não tem nem como ter, porque nem comida ali tem. Então coisas vão acontecendo e a gente fala, às vezes a gente, olha, eu estou passando por desafio, sim. Hoje eu passei por um desafio, hoje eu mesmo tive situações que eu precisei o quê? Fiquei em oração, eu preciso me levantar. Essa situação não vai me abater e não aceito me abater por 1 minuto, 1 hora. Coisas acontecem que vêm te levar para baixo, mas você vai ver que da mesma maneira que Deus permitiu você descer, você precisa aprender por que eu estou passando por isso e por que eu estou sentindo isso. E a gente tem que fazer sempre essa comparação. Minha vida é difícil comparada a quem? Porque comparada a outras pessoas, sua vida é muito fácil. Eu ainda usei e falei para uma pessoa ainda recentemente, que essa pessoa, ela o quê? Tem a possibilidade, ela mora perto da igreja, mas a gente tem há anos uma senhora, que é chamada Lúcia, e ela uma membro, né? Que está há anos na igreja e ela é deficiente visual, ela não enxerga, ela não consegue ver nada, né? Totalmente não vê, é cega. E ela precisa pegar 3 ônibus para chegar aqui na igreja. E tem vezes assim que você vê quase todo dia lá na igreja. No tempo da Celso Garcia era todo dia na igreja. A pessoa era cega, pegava 3 ônibus. Aí a gente acha que muitas vezes a minha vida é difícil, mas comparada aqui. Porque se eu não entendo que Deus está me testando e eu tenho graça para passar por isso, sempre você vai ter graça, sempre você vai ter favor, e sempre essa doença vai se transformar em um testemunho, se você crê em Deus. Se você confiar em Deus, não vem para te matar, mas para exaltar a Deus novamente. Eu já falei nesse altar diversas vezes,
Como o nome de Deus seria exaltado se muitos não tivessem o quê? Passando por uma doença, por uma dificuldade, um divórcio. Como o nome de Jesus foi tão rapidamente, né? Porque todas as pessoas que iam a Ele eram pessoas com doentes, leprosos, coxos, surdo, mudo, mortos. E o nome dele é exaltado assim. Então, Deus, Ele quer que nós venhamos a crescer. E nós precisamos crescer na fé, parar com uma vida instável. Eu falei ainda com jovens no domingo, na intercessão. Tem vezes que eu vejo só vocês aqui. Alguns ali, a maioria está muito comprometido, mas um ou outro ali. Ainda eu falei, 10 minutos num domingo, é isso mesmo que você foi chamado para fazer? Você tem a oportunidade de você ter o quê? Vir todos os dias nessa igreja. Você ser o quê? Um grande evangelista, trazendo jovens da escola, da sua faculdade, das suas redes sociais, da sua família. Mas está aqui. Vem para orar 10, 15 minutos numa intercessão, e é maravilhoso, não estou reclamando. Mas você tem muito mais para fazer em Deus. Nós recebemos bênçãos para levar bênção. Bênção não pode chegar em você e ficar em você. Eu recebi a cura, agora eu posso enxergar, eu posso ter uma vida abençoada, agora eu tenho paz. Agora você se transforma em um instrumento de paz. Eu fui curado, eu tinha um tumor. Quantas vezes a gente vê aqui, pessoas chegando com exame, nódulos, câncer. Depois apresentam outros exames. Fui curada, graças a Deus. Agora seja um instrumento de cura. Olha, eu tive problema com o pai, tive situações de brigas pesadas com meu pai, com a minha mãe. Hoje a gente teve uma restauração, uma reconciliação. Agora ajuda outros jovens que estão passando por isso. Essa vida individualista, egoísta, não está na Bíblia. Nós fomos chamados para ser muito mais do que isso. Você foi chamado para fazer coisas muito grandes. Nós fomos chamados para estremecer esse mundo, para confundir. Para aqueles que olhem para a gente, parece loucura, mas a loucura do mundo é sabedoria para Deus. Sim ou não? Sim. Efésios 4,15 diz: Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor, a semelhança de Cristo em tudo. Repita comigo: Deus quer que cresçamos. Que cresçamos. Hoje, se você parar agora numa autoanálise de 20 segundos, o que você precisa crescer hoje? Porque dependendo da maneira que você crescer em Deus, você vai destravar e acelerar essa situação que está travada na tua vida. Um ponto que você cresce em Deus, 1 minuto, um ajuste, uma disciplina em Deus, acelera anos na tua vida no mundo. Às vezes a gente esquece que para Deus 1000 anos equivale a um dia. E a gente está se pegando no tempo. A gente nunca está no tempo certo. Uma dos maiores problemas de psicólogos, psiquiatras palestram sobre isso, que as pessoas que vivem em depressão ou está ligado no passado ou está ligado no futuro. As pessoas que não passam por depressão estão ligadas no hoje. Faz o que tem para hoje. Hoje, por um momento, eu fiquei pensando, nossa, eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eu fiquei muito me pegando no amanhã. Eu falei, não, eu tenho que vencer a guerra de hoje. Quem disse que a guerra de hoje está vencida? Quem disse que eu já venci essa guerra? Quando eu vencer esse gigante, amanhã eu enfrento o outro. Porque o Golias de amanhã pode ser o quê? Golias tinha 5 irmãos. A batalha não foi ganhada ali. A geração de Elias não foi eliminada. Quando Davi foi pegar as pedras, ele não pegou uma, ele pegou 5, mas usou uma. Tem muitas vezes você vai pegar, vai se preparar para os outros 4 gigantes. E para cada gigante, Davi ele foi para enfrentar Golias, ele não foi para enfrentar os irmãos de Golias. Dá uma lida depois na Bíblia. A gente precisa enfrentar o Golias de hoje.
Você precisa vencer o de hoje. O de amanhã não te pertence. O amanhã, a Bíblia já fala, não te pertence. Você não tem como planejar o amanhã. Mas você, com uma atitude madura, uma atitude entendendo em Deus, ainda aqui em Efésios 4,14 diz: o propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. O propósito disposto, Deus tem um propósito que Ele apresenta a você. Não para você continue como criança. Você pode ser o maior da sua casa. Ali, quando você vê Samuel chegando na casa de Jessé, olhou todos, estava tão focado em Saul que achou que era Eliabe, achou que cada irmão ele foi acreditar, não, é simplesmente, sem dúvida alguma é isso aqui. Porque ainda ele estava com a cabeça em Saul. Mas quando acabou todos, perguntou para Jessé e ele disse, ainda falta o caçula. E o que ele disse? Nós não nos sentaremos para comer sem ele chegar. Ele precisa chegar. Ninguém vai se sentar para comer. Ninguém se senta para comer. Era o caçula e todos estavam esperando o caçula. Sabe por quê? Porque foi Deus que sussurrou o nome do caçula. Você pode estar achando que não é para você. Você pode estar achando que você é o caçula da tua casa. Você pode estar achando que é o caçula de fé da sua escola, dos seus amigos. Presta atenção, se Deus mandar, é Ele que vai. E ninguém vai se sentar. Porque Deus, Ele prepara de uma maneira tão poderosa que já tem um lugar à mesa de honra para você. Nós temos lugares reservados, porque quando você reserva um lugar no seu coração para Deus, Deus Ele reserva lugares altos na sua vida. Deus Ele separa coisas poderosas, porque o propósito de Deus não é que você continue como criança. Eu sempre falo aqui que o problema de muitos é que cria planos. Plano A, plano B, se não dá o plano A, eu vou para o plano B. Se não dá o B, eu vou para o C. O dia que nós entendemos que só existe plano A na nossa vida, nós vamos enfrentar todas as batalhas, nós vamos crescer como nunca, nós vamos amadurecer 10 anos em um mês. Porque o problema é que as pessoas ainda procuram plano B. Quando não dá certo do jeitinho, ou às vezes o plano B não vem com um embrulho bonitinho, ou às vezes a porta aberta não é aquela porta de ouro, mas é uma porta de gato, aquela que só o gato passa. Aí a gente não quer mais. Trabalha pela estética, pela visão, não é desse jeito, não é dessa maneira, não é essas pessoas, não é esse presente, não é essa oportunidade. O meu primeiro trabalho mesmo foi sendo estagiário, quando eu estava no 2º ano de faculdade, ali numa empresa que trabalhava com seguros. E um dos maiores problemas que eu tive ali foi o problema que eu mesmo criei. Isso foi quando a gente acabou de casar, faz uns 10 anos hoje, a gente está casado há 11, e foi mais ou menos uns 6 meses, um ano depois. Então faz uns 10 anos que eu tinha entrado nessa empresa e não fiquei muito tempo. Por quê? Ao invés de eu entender que aquele momento é o momento de eu amadurecer, eu não tinha somente uma responsabilidade como estagiário de direito, mas eu tinha uma responsabilidade com a minha esposa, eu tinha uma responsabilidade com Deus. E ao invés de eu fazer o negócio certo, eu ficava acelerando, e em vez de eu atualizar, eu não atualizava direito e fazia tudo errado. E por causa disso me gerou uma demissão. Fiquei acho que 6, 8 meses lá. Eu não fui demitido. Eu não fui demitido porque eu fiz algo errado. Eu fui demitido por quê? Porque eu estava desonrando a mim o quê? A minha posição de crente. Eu não era um cristão. E quando eu sou o quê? Uma desonra para o mundo, Deus também, porque é uma colheita isso, Deus também vai me permitir eu ser desonrado. Quando eu desonro a Deus, porque quando eu entro num lugar, quando você entra na sua escola, você não é um aluno tal, ou filho da pessoa tal, você é um cristão, você é um pequeno Cristo.
Você é uma representante, um representante de Deus naquela sala. E o problema é que muitos ainda agem como crianças. Acha que crente somente é aquele que vem para a igreja e fica sentado. Crente, ou melhor, cristão, é aquele que quando acorda, escorrega suas pernas da cama, ajoelha no chão. Eu gosto de uma frase do Billy Graham, ele fala assim: eu oro todos os dias para você colocar o chinelo no meio da cama, para todos os dias você ter que ajoelhar para pegar. A gente precisa ter motivos. Mesmo se eu não tenho motivos, eu me faço ter um motivo para eu ter que ajoelhar e lembrar quem realmente eu fui chamado para ser. A gente não pode mais viver uma vida assim. Você não foi chamado para ser uma criança. Você foi chamado para estremecer e arrebatar, resgatar o maior número de jovens, o maior número de pais, de mães, de crentes perdidos, de ovelhas abandonadas. A gente precisa entender, o propósito de Deus é para que nós não continuemos como criança. O amadurecimento vem no dia a dia, amadurecendo em coisas que você trata como pequenas, mas são importantes, desde uma conversa com o seu marido, com a sua esposa, desde uma conversa com seus filhos, com um parente, com alguém no trabalho, no mercado. O amadurecimento, o crescimento vem no dia a dia. E o que Deus está falando aqui, Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade. A Bíblia fala também, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E você não pode esquecer o quão forte é esse versículo. Só tem uma maneira de amadurecer, só tem uma maneira de crescer, é conhecendo a verdade. Eu preciso saber exatamente quem eu sou. Eu preciso saber exatamente onde eu tenho agido com imaturidade, com infantilidade. Porque toda vez que eu tenho uma imaturidade, uma infantilidade, eu não estou agradando ao Senhor. Como ele acabou de ler em Efésios 4,14, o propósito disposto para nós não é que continuemos como criança. Infelizmente, muitas pessoas durante o dia a dia estão tendo atitude de crianças. Um exemplo aí que está no ar é o que está acontecendo na política. Muitas pessoas, diante do resultado, tiveram o quê? Atitudes imaturas, atitudes infantis, atitudes de criança, chorando, se desesperando, pensando em fugir, em mudar, dando tudo como perdido. Isso é uma atitude de imaturidade. Isso só é uma prova de que essa pessoa ela é imatura, ela está tendo uma atitude de criança. E amadurecer, o Senhor nos ensina nesse processo. Quando você chega na igreja, você é como um bebê na fé, que vai crescendo, desenvolvendo, amadurecendo. Foi o que o Senhor Jesus fez com os discípulos. Quando o Senhor chamou os discípulos, o que mais encontramos nas Escrituras é a imaturidade dos discípulos, em situações diversas. E vemos o quê? A maturidade de Jesus ensinando eles. E assim eles foram amadurecendo, entendendo, crescendo, avançando. É o que ele faz, é o que ele fez com cada um de nós. Antes de você chegar em Jesus, você era uma criança imatura, estava no mundo, vivendo, fazendo as suas escolhas. Mas quando você passou a andar com Cristo, você passou a receber o quê? Instruções, direções, para que houvesse um amadurecimento e um crescimento. E assim você foi crescendo, se desenvolvendo na fé e amadurecendo. Mas será que você parou lá? Ou será que você tem crescido, amadurecido? Porque todos os dias, em todos os cultos, você recebe uma direção. Eu recebo uma direção. Nós recebemos direções e instruções para nos levar a um outro nível de crescimento, de maturidade. E será que estamos fazendo uso da maneira correta?
porque o Senhor quer desenvolver em nós as características de Jesus Cristo, mas lamentavelmente milhões de cristãos envelhecem, mas não crescem. Muitos cristãos estão envelhecendo, mas não estão crescendo. Muitos cristãos estão só envelhecendo, mas não estão crescendo. E você, jovem, tem que aprender com isso. Hoje você é jovem, mas você vai crescer, daqui a pouco você vai ser um senhor, uma senhora. E será que você só vai envelhecer e não vai adquirir o conhecimento? Olha o que diz aqui em Provérbios 16, 22 na NVI. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigos aos insensatos. O entendimento que você recebe, o amadurecimento que você recebe, é uma fonte de vida para você. Tudo que estamos recebendo, todas as palavras que recebemos do Senhor, é fonte de vida. E traz o quê? Amadurecimento, crescimento, sabedoria, discernimento. E o que estamos fazendo com isso? E o que estamos fazendo no nosso dia a dia? Da hora que levantamos até a hora que vamos dormir. Estamos agindo com maturidade ou estamos sendo imaturos? E agora há pouco a gente fez esse exercício com os jovens, né, de 3 imaturidades e maturidades. Tem jovens que têm dificuldade de saber qual é a imaturidade. A imaturidade, quando você não obedece os seus pais, quando você tem que conversar com seus pais a respeito de algo, mas você prefere murmurar, reclamar para um colega, para uma amiga, em vez de tratar com seus pais. A imaturidade também está na nossa mente. Quantas vezes olhamos para uma pessoa, julgamos, criamos várias coisas na nossa mente, temos atitudes imaturas. Eu lembro de uma história que a Bispo contou de uma moça que alguém passou e não cumprimentou ela. E aí um outro dia ela passou, também não cumprimentou. E aí a bispa perguntou, mas por que você fez isso? Isso é uma atitude imatura? Você não desce ao nível de uma pessoa, mas você faz com que ela tem que subir ao seu nível, não você descer ao nível dela. E você, jovem, quantas vezes agiu com uma imaturidade, ignorando alguém, devolvendo, pagando na mesma moeda, até mesmo no seu casamento, com o seu marido, com a sua esposa, devolvendo da mesma maneira que você recebeu. Nós não aprendemos isso é uma atitude imatura. Quando Jesus estava na cruz, e todas aquelas pessoas tinham condenado ele teve uma grande atitude de maturidade, uma atitude assim, fantástica. Pai, perdoa-os, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Mas e por quê? Quando a gente sofre por algo, quando alguém nos machuca, quando alguém nos fere, queremos que ela pague na mesma moeda ou que ela pague aquilo em dobro, que ela viva a dor que ela me causou em dobro. Isso é uma imaturidade. Quando você não perdoa, é uma imaturidade. Quando você não deixa o passado, é uma imaturidade. Quando você fica remoendo o passado, remoendo o que as pessoas te fizeram, remoendo o que os seus pais te fizeram. Eu não tive um pai, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Quando você fica remoendo o passado, você é imaturo, você não amadureceu. Porque Jesus vem e diz para você, perdoa. Deixe para trás tudo que se foi, não viva do passado, mas você está lá, sendo egoísta, imaturo. Não. Isso você não está amadurecendo e nem crescendo, mas você está provando que você é um imaturo. E Deus quer que tenhamos, você precisa adquirir, exercitar a maturidade, amadurecer, não é simplesmente assim, plim, amadureci, não. É o dia a dia, é um exercício o quê? Diário. Todo momento eu amadureço. Eu vou amadurecer no meu relacionamento com os meus pais, na faculdade, na escola,
por onde eu passar, eu vou deixando e vou exercitando a maturidade. E ter a maturidade requer sacrifício, renúncia, humildade. Principalmente, humildade. Muitos param nesse mesmo ponto e, repita comigo, o objetivo do Pai O objetivo do Pai é que eu amadureça. é que eu amadureça. Emperram sempre numa perpétua infância espiritual, permanecendo sempre de chupeta, fraldas, sempre de sapatinho de crochê, sempre querendo ser cuidado. Às vezes é uma cegueira, mas eu já falei aqui do crente 6 horas, né? Não é 6 horas da tarde, é 6 horas por mim. Então, para todo mundo que passa na rua, no mercado, na padaria, você está bem, tudo bem, rapaz, mas 6 horas por mim. Eu preciso de uma oração. Deixa eu contar você, sempre quer contar problema, mas não conta boas novas. Quando você olha na armadura que está lá em Apocalipse, nos ensina a capacete de salvação, a coraça da justiça, a espada da palavra de Deus, o escudo da fé. Aí você vem o quê? Cinto da verdade e as sandálias das boas notícias, das boas novas. E quando você fala boa notícia, de que maneira você vai trazer boa notícia só falando de problema, falando só de dificuldade? Bispo, mas não posso falar, fala para Deus. É a pessoa que vai te ajudar. Tem gente que quer contar para todo mundo. Eu já falei aqui que eu fiquei 8 meses sem vender, porque toda vez que a gente estava para vender, eu e meu pai na imobiliária, ele falava para todo mundo e não fechava nada. Só por Deus. Né? Realmente foi um tempo assim que é quase fome. Né? Foi quase isso. Né? Eu levava minha marmitinha, comia dentro do carro. O negócio assim, dinheiro para comer no restaurante, nem nos PF mais básicos tinha como. E realmente foi um tempo que eu amadureci demais. Meu Deus do céu. Que tempo bom. Quando você está vivendo, você quer que acabe. Quando você acaba, você vive e você está lembrando. Que tempo que me ensinou. Quando você está lá, entende que você que vai ter que pagar o boleto, nossa, você amadurece 10 anos. Eu sempre falo que só existe jovem socialista porque tem um pai capitalista. Porque você nunca vai ter um jovem socialista, não come a carne, não faz isso, tal. Mas quando você vai para férias, não vai para Cuba, Venezuela, não, vai para Disney. Que aí, mas quando o pai, não, você tem que viver com seus princípios. Tem que dividir tudo, não pode andar de coisa, tem que andar do mesmo. Então a gente sabe o quê? Não fugindo, mas amadurecimento, o pai tem a oportunidade de ajudar. Meu filho ontem tem 5 aninhos e foi pego no chuveiro, pegando o pote de shampoo e jogando tudo no ralo para fazer espuma. E ele já ouviu 1 milhão de vezes que não é para fazer isso. E continua fazendo. E você fala, Davi, mais uma vez, amor, isso não funciona. Davi, isso não funciona. Davi, isso não pode. Você não pode, porque primeiro, é dinheiro, é desperdício. E há 3 semanas atrás ele estava pedindo o quê? Para um passeio da escola, que é um tal de Cidade das Abelhas, né? Cidade das Abelhas. Foi. E não é barato, acho que é 100, 200 reais, não sei direito aí. E agora o próximo passeio ele já não vai. Por quê? Vou ter que comprar o shampoo. Ou ele vai amadurecer de um jeito ou de outro. O próximo ele não vai. Mas não vai. Eu quero comer tal coisinha, tal lanchinho, tal. Tem que pagar o shampoo. Agora tem que o pagar shampoo. O shampoo Não vai, como se diz, só foi os pães e os peixes que houve a multiplicação. Não houve o shampoo, porque não tem propósito. Mas o propósito do shampoo é que ele amadureça. Com 5 anos de idade, eu tenho o poder de fazer ele amadurecer. E amadurecer sabendo respeitar as coisas. Porque ali não era o dinheiro. Ali é o tempo do papai. É o tempo que o papai trabalha. É o tempo que o papai se dedica. É o chuveiro, a água desperdiçada. É o quê? É desobediência. Porque todo desperdício muitas vezes não gera uma desobediência, mas todo desobediente sempre vai desperdiçar alguma coisa. Todo desobediente adora desperdiçar.
Pode ser o quê? Desperdiça o seu tempo, desperdiça as suas oportunidades, desperdiça o seu momento com sua família, com seus filhos. Todo desobediente e rebelde vive uma vida desperdiçando. E tenho certeza, quem inventou aquela frase, que você está fazendo, eu estou matando tempo, foi alguém que é desobediente. Porque o cara que inventa uma frase dessa, o que você está fazendo? Estou matando tempo. Você é uma pessoa que desperdiça a tua vida. Se a gente sabe que a gente só tem uma vida, e se o problema não é porque todo mundo, é algo fatídico, para todo mundo vai acontecer, todo mundo vai morrer um dia. Agora, o tempo que a gente vai ficar aqui, é o tempo que você precisa amadurecer. A gente precisa sair das fraldas. São pessoas imaturas e o motivo que nunca eles pretendem crescer. Se a gente não crescer de um jeito ou de outro, Deus vai nos fazer crescer. Não adianta. Você pode achar que é muito gostoso comer uma sopa, mas quem aguenta comer sopa todo dia? Você quer comer uma carne, você quer comer outra coisa, você quer mudar a sua alimentação. Da mesma coisa, Deus não pode te entregar desafios iguais. Ele tem que aumentar seu nível. E Ele vai te entregar desafios maiores, dificuldades maiores, provas maiores. Ontem eu fiquei chateado. Eu fiquei com o Davi. Por quê? Porque mais uma vez ele estava fazendo uma desobediência. E o que você faz? Você tem mais uma vez, porque da mesma maneira que Deus teve paciência comigo, da mesma maneira minha mãe teve paciência comigo, eu tenho que ter paciência com ele. O problema é que as pessoas adoram ser impaciente com o próximo, mas vive buscando a paciência com ele. E a gente precisa ter o quê? Esse entendimento. E eu preciso o quê? Aproveitar essa oportunidade. Davi, você precisa amadurecer. Você precisa crescer. Tem coisas que são básicas. Como, por exemplo, na hora da oração, cada um ora só. Cada um na mesa, na minha família, cada um faz uma oração. E eles precisam aprender a orar, respeitar a oração, fechar o olhinho e o quê? Ter reverência. Se naquela idade eles já não aprendem que tem que fechar o olhinho e fazer uma oração, você está esperando o quê? Quando tiver com 10 vai aprender? Quando tiver com 8, não vai aprender. E vai cada vez ser mais difícil. Porque o que o mundo oferece é muito mais atrativo. O que a gente fala é uma disciplina. A Bíblia fala, nem no início toda disciplina é difícil e não é motivo de alegria, mas te gera alegria. Em Efésios 4,13 diz, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, até que você alcance esta unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produz, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Ou seja, quando você alcançar as medidas de fé, você praticar a sua fé, você viver uma vida de fé e de conhecimento no Filho de Deus, vai o quê? Produzir e vai te amadurecer chegando na medida, e é difícil chegar nessa medida, da estatura de Jesus Cristo. O nosso objetivo é chegar na estatura de Cristo, até a mente de Cristo, até a paciência de Cristo, até a compaixão de Cristo, até a empatia de Cristo, até o foco de Cristo, até a liderança de Cristo, até o comprometimento de Cristo, até a estabilidade de Cristo, até a disciplina de Cristo. Você quer copiar alguém? Copia Cristo. Quantos jovens vivem nessa coisa de copiar tal, copiar o outro lá, aí o youtuber não sei o quê, vive procurando gente, uma mais imatura que a outra. Muitas vezes você vê um vídeo lá de um culto poderoso, de uma mensagem poderosa, com 10 mil visualizações. Aí você vê uma besteira de alguém escorregando uma banana, tem 1 milhão. Bispo, não posso ver? Claro que você pode. Você pode tudo, existe o livre-arbítrio, está disponível para você. Mas o que vai nos gerar? Eu acredito que tem tudo um equilíbrio. A gente o quê? Faz, e para o meu filho querer as coisas de Deus, eu preciso o quê? Ter um equilíbrio como pai. Não adianta, você que acha que botar a criança 24 horas em cima de uma Bíblia,
E se ela dormir, você dá um tapinha na nuca para ela acordar. Se ela não quiser ler, você bota para agora ver culto. Você acha que vai funcionar? Vai trazer um efeito rebote que quantos filhos e filhas de pastores, depois que teve a independência, se jogou no mundo. Tatuagem, 3 filhos, um cada homem, mora não sei aonde, desandou. Eu preciso ter o equilíbrio com Deus, eu preciso levar eles para andar de bicicleta, eu preciso dormir com eles. Ontem o Davi, depois de tudo, de toda desobediência, ainda disse que estava com a batata da perna doendo, dormir na cama dele sentado ali, fazendo massagem na perna dele, que agora queria massagem. Aí eu falei, tá bom, vou fazer massagem na sua perna até ele dormir. E aí você vê, atitudes assim, cada vez mais eles vão querer esse cristianismo, porque como eu falei no culto dos pais, o pai na terra é a introdução de Deus. A maioria dos ateus, ou de pessoas que procuraram outra fé, religião, umbanda, espírita, todos os tipos, ou até mesmo nenhuma, ou virou ateu, são pessoas, são ex-crianças, né, agora adultos, frustrados com os pais. Então, o equilíbrio tem que funcionar, porque é dessa maneira que você vai também trazer esse amadurecimento, que a gente precisa disso. Ainda no 14 diz, então, não seremos mais imaturos como crianças. Quando você está chegando e produzindo esse amadurecimento, a sua prática da fé, o seu conhecimento com o Filho de Deus, e você está chegando à estatura de Cristo, então nós não seremos mais imaturos como crianças. A criança é imatura, precisa repetir várias vezes. Agora tem gente com velho e ainda é criança, está na chupeta. Vem para a igreja sem Bíblia. Isso, pai, porque eu não quero ver o que aparece ali. Mas você vai para a guerra sem arma? Eu penso que tem coisas, meus filhos, vai para a igreja, não importa se não vai usar, vai levar. A espada, você vai para a guerra, vai levar do mesmo jeito. Não importa, mas eu vou usar. Importa, você vai levar. É a disciplina. Você não vai para a faculdade só você e o corpo. Você não vai para o trabalho só você e o corpo. Sempre tem alguma coisa, ou documento, ou contrato, ou negócio, ou papel, ou caneta. Sempre vai com alguma coisa. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. Tanto ensinamento hoje. Todo dia a gente aparece falando, ensinando alguma coisa. É impossível a gente ficar o quê? Meia hora no YouTube, sem todo mundo te ensinar a ser rico, é ou não é? Todo mundo é rico lá. Todo mundo é feliz. Todo mundo tem uma técnica no celular. Todo mundo tem uma Mercedes, Ferrari, todo mundo tem uma mansão, todo mundo. No Facebook, no YouTube, todo mundo é rico e quer te ensinar a ser rico. Agora, por que eles não são? Eu sempre falei sobre isso aí. A gente precisa primeiro ser antes da gente poder ensinar. E eu acredito que ensinamento fácil o que mais vai ter. Seguir a palavra de Deus não é a facilidade. Isso aqui é o caminho. O mundo te ensina os ventos dos atalhos. Deus te ensina o vento do caminho. E caminho é difícil. O caminho muitas vezes é mais longo, o caminho às vezes tem pedra, o caminho vai ter gente também para você ter que ajudar, vai ter samaritano no meio do caminho, vai ter gente querendo te pegar, mas é o caminho. Ele vai te levar para o lugar onde você quer ir. Vento de atalho todo dia, todo mundo vai ter. Nós não podemos mais ser o povo que vai para atalho. Fica ouvindo conversa. Ao invés de estar aqui, está pulando galho em galho. Ao invés de estar com o quê? Prestando atenção na palavra, eu estou olhando o celular. Eu estou pensando o que eu vou fazer depois. Eu estou focado num problema.
esteja aqui, seja maduro o suficiente para estar íntegro no lugar. Às vezes a gente entra no modo automático e a gente não está ouvindo mais nada. Às vezes eu vi uns vídeos aí no coisa, o homem, como o homem responde, como a mulher responde. O homem está lá, mas tá bonito, tá. E o sapato também tá. E esse também tá. O homem não está nem ouvindo. Vai para uma loja, fica lá sentado, o homem está lá mexendo no celular. E esse aqui, gostou? Tá. Tá lindo. Tá maravilhoso. E esse aqui também tá. E esse aqui também tá bonito. Tá bonito. Já nem está vendo. Está olhando, está pensando, não, está bonito, está legal, amém, Deus abençoe, 10 vezes mais. Então eu tomo posse. Estão ligados às minhas vitórias. Pegou o Espírito? Peguei. Que Espírito é isso? O Espírito da imaturidade. Opa, do amadurecimento. O Espírito da perseverança. Não, o Espírito o quê? Da instabilidade ou da estabilidade. Então, saia do automático. Todo derrotado vive no automático. Chega na igreja, está no automático. Chega em casa, é o famoso multifunção. Já viu gente multifunção? Está sentado na cama, está mexendo no celular, vendo TV e lendo um livro. E ainda responde a mulher no banheiro. Faz tudo e não faz nada. Responde tudo e não responde nada. Está em todos os lugares e não está íntegro nenhum. Então, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novo ensinamento. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Não é o caso. Nós não podemos ser o povo que é influenciado, mas influenciamos. Você precisa influenciar. Você sabe qual a maior influência da vida de um cristão? Sabe qual que é? Quem pode me falar aqui? A maior influência que você pode trazer para qualquer pessoa é a sua vitória. As pessoas querem vitória. As pessoas querem sucesso. As pessoas querem verdade. Quando você é verdadeiro, quando você vive uma vida de sucesso, quando você vence suas guerras na tua casa, você vai atrair pessoas que querem isso. Sabe por quê? Porque não tem como fazer isso sem Deus. E você tem Deus. E você precisa vencer. Nós precisamos vencer. Porque quando uma pessoa olhar para você e você falar de Deus, ela pode virar para você, mas nem você vence. Mas você vive em pé de guerra. Você está no 10º casamento. Você já está o quê? Eu conheci uma pessoa que ela, em 10 anos ela mudou 12 vezes de emprego. 12 vezes de emprego. Em 10 anos. Bispo, mas eu acho muito. Tem gente que gosta de mudar, tal. Eu penso que o quê? Emprego bom, você precisa crescer nele. Você cresce, você não fica pulando de galho em galho. Porque da mesma maneira que você pula de galho em galho de emprego, você pula também de relacionamento. Você também pula também de igreja. Você também pula de muitas coisas. A gente não fica no lugar, acontece do quê? A gente procurar e nunca achar. Então, nós precisamos ser homens e mulheres vencedores. Jovens que são o quê? Jovens curados. Porque a maior questão do mundo, por essa falta de paternidade, essa orfandade, é esses jovens que o quê? Vivem inseguros, vivem se sentindo rejeitados, vivem batendo em muitas portas, vivem fazendo muitas coisas e acaba não fazendo nada direito. Por quê? Porque busca esse amor de pai, busca esse amor de mãe. E quando olha para um jovem seguro, jovens do Ministério Mudança de Vida, esse povo seguro, jovens poderosos, jovens que influenciam, jovens curados, jovens que são o quê? Doadores, jovens que não são egoístas, jovens que amam a Deus, e amam a obra de Deus, e amam servir a Deus, e amam servir as pessoas. As pessoas olham aquilo, que jovem esquisito, eu quero ser como ele. Eu já falei aqui que o pastor Vitor, ele era o esquisito na faculdade. Por quê? Porque ele era virgem. Ele não ficava pulando, ele aguardou. E quando você fica o quê? Daquela maneira,
esperando em Deus, como ele estava esperando, as pessoas começaram a procurar entender, e ele começou o quê? Ser um dos mais populares da faculdade. Por quê? Porque ele estava se guardando. Você não era da mesma cor que todos. Você o quê? Tinha uma cor definida por Deus. Você brilhava. A gente precisa ser a luz. Se está tudo escuro, seja você a luz. Nós precisamos iluminar. A todo jovem que ilumina é um jovem maduro. É um jovem que conhece a Deus e se conhece também. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Nós, como aqui no 16, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Uma das coisas que eu mais vejo que a gente, nessa onda dos jovens, né, do mundo, que está, essa geração, é que quer se encaixar num lugar. Você não precisa se encaixar. Você precisa se encaixar em Deus, que Deus te encaixa onde Ele quer. Às vezes a gente acha que eu preciso me moldar, ser aquela peça, né, de dominó, do tabuleiro, eu preciso me encaixar para eu entrar nesse grupo. Deus não te chamou para ser grupo. Deus não te chamou para fazer parte da massa. Jesus não fazia parte, a massa estava atrás dele, ele não estava atrás de ninguém. Jesus nunca perseguiu o povo perseguia Jesus. Quando ele queria falar com Deus, ele se isolava até dos discípulos. Você acha que o problema é a gente ficar sozinho? Aquele que tem Deus nunca está sozinho. Aquele que confia em Deus nunca está sozinho. Aquele que se conhece, encontrou amor em Deus, nunca está sozinho. Sabe por quê? Porque entendeu que quando a gente amadurece, quando a gente cresce em Deus, a gente já o quê? Já não somos mais crianças. Agora a gente somos homens. Homens com essa certeza e essa convicção. A atitude que o Fer usou, o Davi, foi uma atitude imatura. É como a Bíblia diz. Então não seremos mais imaturos como a criança. Eu lido com muitas crianças na escolinha. E são muitas imaturidades. Situações e mais situações de imaturidades. E as atitudes que eles têm, eu não espero ver isso em um adulto. Mas muitas vezes acabamos vendo nos jovens essas atitudes, em adultos essa atitude de imaturidade. E olha o que o Senhor acabou de falar aqui. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo. Cristo é a cabeça. Não é a Jéssica não é a cabeça. O Fernando não é a cabeça, você não é a cabeça. Ele é perfeito. Se Cristo é a cabeça, então eu vou seguir o que ele... Porque ele faz que todo o corpo se encaixe. Ou seja, toda imaturidade, eu preciso transformar essa imaturidade em maturidade, me tornar uma pessoa madura. Jovem, para de ser levado. A própria Bíblia está falando, para de ser levado. Tem jovens que estão sendo levados para lá, para cá, para lá, para cá, se alimentando de mentiras e engano, tentando se encaixar em grupos e agindo com insensatez, agindo com imaturidade, quando na verdade Deus te chama para ter essa maturidade, para amadurecer. E só tem uma forma de amadurecer, é em Cristo. Não tem outra maneira, não tem outra situação. E Deus, Ele muda as nossas circunstâncias até que o amadurecimento chega.
na nossa vida, quando os nossos filhos, quando recebemos essa bênção, que foi os nossos filhos, tinha muitas coisas que achávamos, né, Fer, que já estava, a maturidade estava ótima. Tem hora que você quer esganar, né? Você quer matar a criança. Mas a gente fala, não, foi dado por Deus. E quando você se torna pai, mãe, você entende ainda mais sobre maturidade. Então, cada ponto da sua vida. É interessante, né? Que, não te cortando, mas te cortando. É claro. Fica à vontade. As pessoas às vezes acreditam que a gente não tem os desafios. E às vezes a gente tem tanta essa expectativa que quando você vê uma atitude como igual a do mundo, o pai ele já se desespera, se desequilibra, perdi tudo, acabou, agora já virou e vai daqui a pouco, vai falar Lula livre. Então você fica essa loucura, porque eu vejo pessoas, pais aqui desesperados. Por quê? Porque não, ao invés de ter feito a hora no momento certo, né, como eu já vi vários, meu filho tem hoje festinha, culto, não vai no culto. Hoje é o dia da natação, hoje é o dia do judô, hoje é o dia do balé. Pode ter, claro que tem, mas você não está fazendo a sua parte. Eu falei com um pai recentemente, e ele tem uma bebezinha linda, linda, linda. E ele disse que a mãe não estava querendo trazer, né, tinha um aninho, acho, 2 anos, vai fazer 2 anos, 1 aninho e pouco, 1 meio. Eu não estava querendo trazer porque não era o momento. Eu falei, olha, eu respeito você, mas seja homem, rapaz. Né? Você precisa fazer a sua parte. No outro dia, isso foi no sábado, no domingo ele estava lá. E trouxe ela, a mulher ficou gritando lá, falou que não estava indo na igreja, a mulher. Então ficou falando um monte, e ele trouxe a bebezinha, porque se não come, mama. Está ouvindo. Está junto, está absorvendo. Não, porque quando tiver mais idade, vai ficar mais difícil. Eu vejo que todos os dias, cada vez mais eu me dedico mais. Eu falo mais a palavra, eu converso mais, eu beijo mais, eu passeio mais, eu dou até sorvete no chuveiro, que eles adoram. Quando vai, às vezes, uma vez na semana, eles tomam um banho lá, e aí eu vou lá, pego um picolé, eles gostam de tomar, por quê? Quem não é... olha a inteligência, eu estou lá no futuro, você percebeu? Eu cheguei e falei, sorvete e criança é sempre sujeira. Eu falei, eu vou matar 2 coelhos, eu dou no chuveiro. Então assim, eu estou assim, ó, a visão, vocês estão na vista, eu estou na visão. Então nunca vão sujar, que estão já no chuveiro. A pessoa está pensando aqui, nossa, por que no chuveiro? Porque é roupa suja, sofá suja, o carro sujo, tudo suja. Parece que foi feito para não comer o sorvete. Cai mais fora do que dentro. E no chuveiro não acontece. É uma técnica, aí fica aí a no dica. Futuro. É o quê? É um amadurecimento. Porque você vê, se não está dando certo ali, vamos criar um outro, trabalhar de outra maneira. Eu não trabalho na propaganda do Omo, né, que sujar faz bem. Né? Lembra essa propaganda? Sujar faz bem. Não faz bem. Não faz porque não sei que limpa. Então, a gente tem que saber. Criança é criança, é a fase deles. Eu sempre falo para ela, às vezes, acho que uma vez na semana, dorme, às vezes um ou outro quer dormir na cama, e eu falo, daqui a pouco vão crescer, vão sair de casa, esse tempo passou, e eu vou aproveitar todas as fases, vou ser o melhor. Eu posso não ter recebido isso, mas eu vou fazer o melhor possível, o inimaginável. Eles vão quê? Vão ser amados, vão conhecer a Deus e vão ser homens. E eu creio nessa geração do Ministério Mudança de Vida, esses jovens, essas crianças, será uma geração poderosa. É um tempo poderoso. É uma unção que foi dada a nós. São palavras, não é que a igreja, essa igreja aqui, essa igreja não é a igreja da modinha, é a igreja da palavra. É a igreja que pega na Bíblia. Tem lugares que não pegam na Bíblia. Tem lugares que é 2 horas de louvor, 5 minutos de palavra e 30 de dízimo. E não estou criticando, eu penso que não tem como a gente vencer sem a Bíblia. Não tem como a gente vencer sem a palavra de Deus, sem ler a palavra de Deus. Eu lembro de um caso que eu fui orar todos os dias no hospital por uma família que a jovem, ela deu uma crise e ela entrou em coma. E ela já estava aqui 4, 5 dias, 6 dias de coma. Eles eram da congregação, não era nem da nossa igreja, mas me chamaram. E eu fui 7 dias naquele hospital orar. Todos os dias. Quando eu começava a orar,
a mãe ela pegava um lençol, né, começava, porque tem essa tradição. E eu comecei e aquele momento quando eu orava, ela estava em coma, mas eu orava por ela, e depois eu conversava com os pais sobre a palavra, e eles não entendiam nada, não conheciam nada. Por quê? Porque o problema ali é que eles usam muito a Almeida, aquela de 1980 e poucos, de 89, aquelas as primeiras Almeidas, uma coisa mais tradicional, e respeito muito isso. Mas quem chega na fé hoje não entende, por isso que lá na lanchonete a gente tem tantas versões, mensagem, NTLH, NVT e tal. Por quê? Porque quando a pessoa chega na fé, a pior coisa é quando você não pega a Bíblia e você não entende nada. E às vezes tem uma palavra difícil e você fica lá com o dicionário, coisa. Esse dicionário, coisa, ou mensagem para o pastor, perguntando o que está acontecendo. E quanto mais fácil o entendimento da palavra, você pega uma mensagem, você pega uma nova tradução da linguagem de hoje, você vê que a pessoa entende, é gostoso quando você entende. E depois você vai querendo mais a maturidade, você vai pegando uma versão mais tradicional, vai chegando mais numa hebraica, e você vai vendo mais uma linguagem mais como era naqueles tempos, né, de Jesus. E quando eu falava da palavra, eles estavam anos na igreja, mas não entendiam nada. E quando hoje em dia a gente fala, eu penso o seguinte: a palavra precisa ser entendida. Quando eu subo aqui, eu tento ser, às vezes eu sou um pouco mais difícil algumas palavras, mas eu penso assim, você não veio aqui para um curso de teologia, você veio aqui para mudar de vida. Você não veio aqui para pregar, muitos não vieram aqui para pregar, ou para participar de um curso de teologia, de uma pós-graduação teológica. Você veio aqui para mudar de vida, para ter ferramentas para mudar a tua vida. E quanto mais simples a gente falar, é mais simples, é o amadurecimento. Quem me lembra quando eu pregava antes, falava nada com nada. E hoje, o mais fácil é quando você entende. Você sai daqui com uma mensagem e você tem a coragem dada pelo Espírito Santo de praticar essa mensagem. Você precisa amadurecer. Pegar essa mensagem e entender, você não tem um dia de amanhã. Você só tem o hoje. Então aproveita o hoje. Pega a mensagem do hoje, toma as decisões hoje, para ter o quê? Bênçãos e vitórias maduras, que Deus olha para você, não, agora você tem aqui a maturidade para receber. Agora sim você pode receber essa cura, agora sim você pode receber essa libertação, agora sim você pode conquistar isso na sua vida, porque você está maduro. Nós precisamos ser maduros na fé. O quê? Sendo homens. Quando você senta para ler uma Bíblia, você senta para ler uma Bíblia. Quando você ora de verdade. A Bíblia fala sobre pessoas, aqueles que gritam nas sinagogas, que gostariam, que querem ser ouvidos, aqueles já receberam a sua galardão. Mas aquele que entra pela porta do seu quarto, fecha a porta. A Bíblia fala sobre fecha a porta. Porque ele fala que é algo só você e ele. É uma conexão, uma frequência, seu momento, é seu atendimento com Deus. Aí sim, aquele que faz onde ninguém vê é a pessoa madura. Davi não buscava aprovação. Ele estava lá, cheirando animal, atrás do curral. Quando chegou lá, de ter chegado, sendo o mais fedido da casa. Mas ninguém sentou naquela casa, até ele chegar. Quando você entende que é Deus que vai te fazer, através da sua maturidade. Você não vê Davi batendo o peito no meio aí da cidade de Belém, matei um leão hoje, hein? Matei um urso. Não, porque ele sabia. O amadurecimento faz isso. Você sabe que você só matou esse leão e esse urso porque foi Deus que permitiu. Você não tinha técnica, ferramenta, você não tinha nada, e não tem ainda. Mas a gente sabe, com Deus você mata tudo. Com Deus você faz tudo. Com Deus você faz o teu nome. Mas seu coração precisa ser maduro, como o coração de Davi. Um coração segundo o coração de Deus. Amém? Amém. Se coloque de pé, por gentileza. Vamos orar, vamos falar com Deus. E eu quero que, nesse momento, você faça uma autoanálise com Deus. E peça para o Espírito Santo te mostrar aonde você está agindo com imaturidade. Fala com Deus nesse momento. Peça para Deus te revelar quais as áreas imaturas, quais as atitudes imaturas.
Aquele momento que ao invés de você ser sério, tomar atitude séria, sacrificar de maneira séria, você está sendo como uma criança. Peça perdão para Deus. E comece o quê? A se reconciliar. Entender que você tem o hoje. E a atitude madura de hoje. Porque eu penso uma coisa, que não tem uma coisa mais bonita do que um homem e uma mulher falar, eu errei, para essa pessoa. Se você errou com alguém, você peça perdão. Não é você se justificar. O imaturo sempre quer se justificar. Se você errou, você fala, eu errei, eu falhei, me perdoe e vou mudar. Isso é uma atitude madura. Isso é uma atitude de homem. Isso é uma atitude de mulher. E da mesma maneira que nós somos pessoas honradas, entendendo que você não é perfeito, estamos num processo evolutivo e buscando a perfeição, a buscar a estatura de Cristo, você precisa hoje reconhecer coisas na sua vida. É imatura nas suas orações, é imatura na sua entrega, é imaturo na sua dedicação, no crescimento do conhecimento do Filho de Deus, como está aqui em Efésios. Porque se você não busca a maturidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, você não chega na estatura de Cristo. E o momento é de nós chegarmos nessa estatura. Porque Deus, Ele quer nos entregar bênçãos. Deus quer nos entregar vitórias. Deus quer que nosso nome seja falado. Deus quer que nós venhamos a realmente ter honra na nossa casa. Que ninguém senta até você chegar. Deus quer que você tenha honra. Deus é tão bom conosco que Ele quer que você também tenha honra. A honra vai ser dele, mas Ele também quer que você tenha honra nessa terra. Ele quer que você seja respeitado. E como Ele foi falado, como Deus Ele usou Samuel, e através de todos ali, na frente de todos que desprezavam, inclusive o pai Davi, aquele chifre, aquela unção da autoridade foi derramada naquela cabeça daquele rapaz. Aonde não tinha honra, agora tinha. Deus, Ele quer mostrar para você que a honra vai vir por Ele. A honra vai vir por Deus. É de Deus que vai vir essa honra. Não adianta buscar honra na tua família, na tua casa. Quem vai fazer você ser honrado é as tuas vitórias, é a tua segurança. É Deus mostrando que você sim vai ter um futuro poderoso, totalmente diferente dos seus pais e das suas mães, da sua mãe. Eu não sei como foi o passado do pai, da mãe. Não estou dizendo que é ruim nem bom. Eu estou dizendo que o seu futuro será maior do que qualquer um deles. Uma das orações que eu mais faço, eu faço para os meus filhos, que eles sejam mais fortes, mais poderosos, mais valentes, mais vitoriosos do que eu. Isso não é uma desonra, isso sim é uma honra. Isso sim é o objetivo deles. É uma geração mais forte do que a outra. É uma geração mais vitoriosa do que a outra. É uma geração mais feliz do que a outra. É uma geração mais o quê? Que vai contar mais testemunhos do que a outra. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, por essa palavra, por essa mensagem. Obrigado pelas direções. Obrigado por ser tão bom conosco, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque eu sei, meu Pai, que alguma coisa, meu Deus, meu Pai, eu espero que tudo, meu Pai, seja absorvido, mas pelo menos, meu Pai, alguma coisa venha entrar nesse coração hoje, e que através dessa palavra, dessa mensagem, dos exemplos que foi dado, Senhor, decisões sejam tomadas, e que, meu Pai, meninos e meninas entraram hoje, estão acompanhando, e eu digo, meu Pai, meninos da fé também, meninas da fé, mas que após, meu Pai, o amém, que eu for dar aqui nesse altar agora, homens e mulheres, meu Pai, sairão deste culto. Homens e mulheres maduros, meu Pai, sairão, meu Pai, e sem dúvida alguma, farão, meu Pai, obras maiores do que até então estavam fazendo. Serão, meu Pai, colunas maiores. Serão jovens mais influenciadores. Aqueles, meu Pai, que vão influenciar e nunca mais serão jogados como vento de um lado para o outro, meu Deus.
Eu oro e abençoo a sua vida, que o Senhor derrame essa maturidade, que o Senhor dê essa consciência, que o Senhor derrame, meu Pai, esse espírito corajoso para tomar decisões de si, meu Pai, eliminar, encerrar, meu Pai, esse tempo imaturo, meu Pai, que um amadurecimento hoje foi tomado, esse espírito corajoso, essas decisões que foram tomadas, Deus vai te dar graça para cumprir. Você não está sozinho. Você tem a Deus e você tem a nós do Ministério Mudança de Vida. Nós venceremos e viveremos o melhor ainda, a melhor semana, o melhor mês e o melhor ano da nossa vida ainda será. O ano não acabou, meu Deus, eu acredito no que o Senhor vai fazer. Eu tenho fé, eu tenho, meu Pai, a certeza, a confiança e a esperança, meu Deus, que sim, meu Deus, essa mensagem veio com objetivo, com endereço, meu Pai, com um grande propósito. E sim, meu Pai, o propósito não é aquele que o Senhor, meu Pai, ainda nos ensinou, que o propósito não é, meu Pai, para nós continuarmos crianças, mas sim, meu Pai, homens, meu Pai, que mulheres e homens, meu Pai, hoje, meu Deus, estejam aptos espiritualmente para receber, meu Deus, as bênçãos planejadas, projetadas e guardadas para cada um de nós. Nós te amamos, meu Pai, e te agradecemos demais, meu Pai, por essa mensagem, por essa palavra, e eu concordo com as suas orações, eu concordo com os seus clamores, e peço, meu Deus, que o Senhor venha materializar e concretizar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, o Senhor teu pastor nada te faltará, o Senhor teu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor Jesus vai te guardar e te levar em paz, em segurança, que os anjos do Senhor estejam ao seu redor. E se você for ficar, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, me dê graça, me dê favor, meu Pai, para essa madrugada, para essas duas, meu Pai, às 2 horas da manhã, para o culto de relacionamento com o Senhor. Meu Deus, que seja um culto, uma madrugada poderosa, renovadora, meu Deus, estrondosa. Eu creio, meu Deus, na tua operação e a tua palavra é clara. Eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada me encontram. Sim, meu Deus, nós temos um encontro contigo, meu Deus, e eu não vou atrasar. E eu peço, Senhor, que as nossas decisões não venham atrasar, meu Pai, os nossos resultados, atrasar a nossa vida, atrasar, meu Pai, João 10:10, que eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu não quero atrasos, meu Deus. Eu quero, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, através, meu Pai, de João 12:32, que a verdade venha nos libertar. A verdade vos libertará, e que esta verdade te libertou hoje da imaturidade espiritual, em nome do Senhor Jesus. Nós te amamos, meu Pai, e te agradecemos demais, em nome do Senhor Jesus. Amém.